E aí, galerinha do XP Resolve, vamos lá para a resolução de mais uma questão do Enem com a professora Priscila. E agora uma questão do Enem 2017, primeira aplicação. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam. Então, o que essa questão do Enem está querendo? Está querendo que a gente saiba, né, quais os objetivos desse New Deal. Aí a gente vai ter que relembrar aqui primeiro o que é esse New Deal. New Deal vai ser uma ação que vai ser colocada em prática pelo presidente dos Estados Unidos, o senhor Franklin Delano Roosevelt. Então, Roosevelt, o que ele vai fazer? Roosevelt vai encontrar os Estados Unidos numa crise econômica de proporções gigantescas, conhecida como a crise de 29. E aí, essa crise de 29 realmente acabou com a economia americana e também com a economia dos países que dependiam economicamente dos Estados Unidos. É uma crise, né, do capitalismo e gerada devido a uma superprodução americana. Aí vamos relembrar o que é isso aqui. Superprodução é diferente de grande produção, que foi como iniciou, né? Os Estados Unidos tinham antes uma grande produção. Antes quando? Assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, ou um pouco antes de acabar a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam com uma grande produção. Mas e por que estavam com uma grande produção? Porque eles tinham um grande mercado consumidor. Se eu tenho consumidor, quanto mais mercado eu tenho consumidor, mais eu vou produzir. Eu produzo porque eu sei que vão vender. Então, eles vão o quê? Vai passando o tempo, o mercado vai aumentando, a necessidade de consumo vai aumentando, então eles têm uma grande produção. E essa grande produção ela é vendida, então isso daqui gera um lucro, é positivo para a economia. Mas vai chegar um momento que esse mercado consumidor ele tende a diminuir, mercado tende a diminuir. E aí o que vai acontecer? Diminuindo o mercado consumidor, os Estados Unidos continuaram produzindo na mesma proporção, ou na quase mesma proporção. Então, eu vou ter muitos produtos, uma grande produção, mas eu não consigo vender porque o meu mercado consumidor diminuiu. E aí, essa produção acelerada, essa muita produção aqui, vai gerar a baixa dos preços. Por quê? Porque se eu não vendo pelo preço que eu acho que tem que ser vendido, eu tenho que baixar para ver se vendo. E não vendia. Então, o preço caindo, o preço dos produtos, o preço das ações dessas indústrias. E aí vai gerando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E aí o presidente dos Estados Unidos, ele é eleito justamente para resolver esse problema. E ele resolve? Resolve, quando ele cria o New Deal. E o que é esse New Deal? O New Deal vai ser uma intervenção, ou seja, o presidente intervindo aonde? Na economia. Vai acabar aquela história de liberalismo. Ele agora não pode deixar a economia ficar livre, não. Ele vai ter que intervir. O Estado vai intervir na economia. E o Estado, por exemplo, vai pensar em criar empregos para a população que estava sofrendo
né, por conta do fechamento das indústrias, do fechamento das fábricas e essa galera desempregada, porque não tinham de trabalhar. Então, ele vai criar empregos, vai pensar no setor também agrícola, na zona rural, justamente para tentar ajeitar. E ele vai conseguir. Né? E aí, o que a questão está querendo? Tendo como referência as condições históricas do entreguerra nas medidas governamentais descritas, objetivava o quê? Letra A, flexibilizar as regras? Não, flexibilizar não, ele está intervindo, é o contrário. Tchau, letra A. Fortalecer o sistema de tributação regressiva. É isso que ele vai fazer de tributação regressiva? Ele pode fazer isso até mais no futuro, mas não é isso que o New Deal está querendo. O New Deal está querendo o quê? Está querendo salvar aí a economia dos Estados Unidos. A tributação que ele vai colocar aí, galera, vai ser mais para quem não está sofrendo os efeitos diretos dessa crise de 29. Letra C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Ele também não vai fazer isso, ele vai tentar ampliar as possibilidades de crédito, ampliar o crédito, porque quando eu amplio o crédito, aumenta a possibilidade de consumo. E é isso que ele quer, que as pessoas voltem a consumir, para a indústria voltar a produzir, e aí a indústria voltando a produzir vai necessitar de mão de obra, vai empregar a galera. Tá? Então, é o contrário que vai acontecer. Letra D, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Nesse caso de racionalizar o custo de automação, vai existir, mas não é mediante negociação sindical, não. Por quê? Porque ele vai entrar com intervenção. Ele vai achar que é necessário e ele vai colocar em prática sem negociação com o sindicato. Letra E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Pronto, matamos aqui a questão. Olha a palavra-chave, né? Intervenção estatal. É o Estado tendo que resolver esses problemas econômicos que outrora não era preocupação desse Estado. O Estado deixava tudo livre, porque eles adotavam o liberalismo econômico, ok? Nosso gabarito é letra E. Eu fico por aqui e espero vocês na resolução da próxima questão. Até mais!